Entrar nesse assunto, onde nós devemos saber qual é o nosso papel na sociedade, sendo verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Esses dias eu fiz aniversário, todos sabem, e eu fui muito honrado por muita gente nessa casa, por vocês, com presentes, com palavras de carinhos, com surpresas diversas, e isso é muito bom. Mas eu recebi algumas palavras e também já falei essas palavras, e eu quero recolhê-las daqui a pouco para que vocês entenderem. Que alguns falaram assim: pastor, te admiro por isso, por isso, por isso. E aí, resumindo, eles falavam assim: sou seu fã. E aí, quando eu escutei pela terceira vez, se eu não me engano, ou segunda vez, aquilo deu uma travada aqui dentro. Sou seu fã. E aí eu fui procurar pesquisar um pouquinho mais sobre fã. O que é ser um fã? E aí veio essa pergunta para você, para mim, para nós. Isso que eu estou trazendo para você é que já passou por aqui. Então nós vamos ser curados, posicionados em nome de Jesus. Você é um fã ou é um discípulo de Jesus? Você é um fã ou é um discípulo? E aí eu fui procurar o que significa ser fã. O fã é uma pessoa dedicada a expressar sua admiração por uma pessoa famosa, por um grupo, por ideias, esporte ou mesmo um objeto inanimado. Como, por exemplo, eu coloquei aqui um carro, um automóvel, um computador ou um objeto qualquer. Muitas vezes fãs são organizados por fã-clubes e torcidas. E não é segredo para quase ninguém que eu sou muito fã do Opala. Eu gosto muito do Opala, tive 19 modelos diferentes. Será que gosta? É quase uma idolatria, pastor, isso aí. E era mesmo. Pra você ter ideia, tinha deles que eu tinha um sapato para dirigir e outro para andar fora do carro. Mas fui liberto em nome de Jesus. Porque eu entendi que pessoas são mais importantes que as coisas. Você não tem ideia, dia de chuva eu deixava o carro em casa para não sujar, para não pegar barro. E é aquilo que o ferrugem estava comendo. E a Bíblia fala para você juntar tesouro nos céus. Que lá o ladrão não rouba, a ferrugem não come, a traça não tem ação. Então eu sou fã do Opala, mas eu tenho mais motivo para não ser do que ser. Se você falar dos problemas dele, eu posso acrescentar muitos mais. Mas a palavra fã deriva de fanático ou de fanatismo. O fã não é o contrário, de fã vem a palavra fanático. Mas o que é fanatismo? A palavra fanático vem do latim. Fanáticos. Nossa, já sabia falar latim, nem sabia. Fanáticos. Significa pessoa que se julga inspirada por uma divindade, que se apaixona cegamente por uma ideia, um partido, uma opinião, ou que se dedica ao extremo a algo ou alguém. Isso é o fanatismo. E é muito fácil de observar isso. De repente a gente é fanático por nosso time. O time do coração, já ouviu falar? Tem gente que troca de igreja, já trocou sei lá quantas vezes, mas o time ele não troca. Não, esse time não. Eu ia falar do Corinthians, mas não vou. Não, se for preciso sair da igreja, mas torcer para outro time. E o que isso te acrescenta quando esses times ganham, gente? Faz essa conta comigo. Geralmente você tem que investir. Tem que dar alguma coisa, tem que comprar a camisa, o selo, o bote, perde tempo assistindo aquilo. De um modo geral, o fanático tem uma visão do mundo maniqueísta. O que significa isso? Maniqueísmo que acredita no duelo entre o bem e o mal. Só que o mal reside naquilo e naqueles que contrariam o seu modo de pensar. Fala para um corintiano que São Paulo é melhor. Ele não vai aceitar nunca. Eu estou falando de fanatismo. Levando essa pessoa a adotar condutas irracionais e agressivas, que pode inclusive chegar ao extremo, a extremos perigosos, como recurso à violência para impor seu ponto de vista. Então o fanático ele vai colocar o seu ponto de vista, doa em quem doer. Se você tem uma caminhada um pouquinho mais longa dentro da igreja, querendo fazer a vontade de Deus, vê se alguém já não te chamou de fanático em algum momento. Isso é fanatismo? Deixar de assistir o final do campeonato para ir para a igreja? Você está louco? Ainda mais para ele levar dinheiro para os pastores?
Você está maluco? O mundo não entende isso. E é muito real. E com a multiplicação da ciência, a velocidade da comunicação, os fãs vão se arrastando e se aumentando, disseminando pelo planeta cada vez mais novos conceitos e filosofias dentro desse pensamento fanático, egoísta sobre seus desejos, impondo muitas vezes uma forma absoluta ou absolutista de fazer com que isso seja verdade. Se preciso, age com violência, usa qualquer meio. Já o discípulo é aquele que recebe disciplina do seu mestre, recebe instrução, a pessoa que adota uma doutrina, ele é discípulo, e nesse caso, discípulo de Jesus, é lógico, porque tem discípulos de outras linhas, tem discípulos de coisas erradas também. Um exemplo, a feitiçaria. Feitiçaria muito antes de Jesus, e chegou até os nossos dias, através de discipulado. Você não vai encontrar na Bíblia ninguém perguntando, por que você está fazendo discípulos? Eles questionam os discípulos. O seu discípulo fez isso, o seu discípulo está agindo contrário daquilo que você está ensinando, Jesus. Mas ninguém questiona, por que você está fazendo discípulo? Porque é algo normal. Então aqui nós estamos focando, discípulo de Jesus. Então é essa diferença entre ser fã de Jesus e discípulo de Jesus. Porque Jesus conseguiu muitos fãs quando estava exercendo o ministério. Alimentou multidões, curou leprosos, trouxe cura para muitos enfermos. As pessoas viram aquilo e falaram, uau, esse cara é o cara. Sou seu fã, o que mais você vai fazer? E começaram a seguir Jesus. Tiago capítulo 2, no versículo 1 em diante. Diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-a com favoritismo. Eu estou trazendo esse texto para a gente entender como que a nossa mente age. Suponho que numa reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica aí em pé, ou senta em qualquer lugar, sente aí junto à estrada onde eu ponho meus pés, não estarão, no versículo 4 tem uma pergunta, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? O que esse texto está dizendo? Nós não podemos nos mover pela aparência. E é muitas vezes pela aparência que as pessoas criam um ídolo. É por uma boa aparência que se coloca uma pessoa errada no lugar errado, no tempo errado. É por ver a aparência em que muitos, milhões, continuam olhando para Jesus, achando muito legal, mas não vê Jesus como um discipulador, como seu Senhor. Vê apenas Ele como um bom homem que Ele foi, como um exemplo de vida que Ele é, como um mestre excepcional, que vale a pena seguir. Mas é só isso. Eu acho muito legal, mas eu me envolver? Não. Mas você não admira Jesus, você não tem Jesus? Eu admiro, eu tenho. Inclusive, se Ele quiser ficar aqui em casa, é bem-vindo. Mas fazer aquilo que Ele está dizendo para fazer, nós não fomos chamados para ser amiguinho de Jesus, para ser salvo por Ele, quando nós recebemos Ele, mas também ter Ele como nosso Senhor. Essa é a maior dificuldade, porque o Senhor dá ordem, o Senhor dá comando, o Senhor dá direção, o Senhor pede coisas que você não quer fazer, porque daí é a vontade dEle que importa e não a nossa. Os améns foram diminuindo. Quando Deus se torna motivo de preferência e não de convicção, começamos a escolher coisas. Nossos desejos, nossos sonhos tomam o lugar e nós começamos a fazer a nossa vontade. Isso é uma posição de fã. É a nossa vontade, e aí começa a coisas dar errado. Coisas dão errados. As ideologias humanas não nos arrastam, escolhendo fama, prestígio e poder. Fama, prestígio e poder é o que olhamos e somos atraídos naturalmente por isso, preferindo pessoas
e relacionamentos que nos agradem, mais do que aqueles que nos desafiam ao compromisso de viver para Cristo, fazer a vontade de Cristo. Fazer a vontade de Cristo, isso é fanatismo. E inverte-se as coisas. Quando fazer a sua vontade é mais fanatismo. Como escolher um ídolo é ser mais fanático. Uma das tristezas no meio cristão tem sido isso. Pelo mundo afora, pelas igrejas afora. Os cristãos ostentando costumes e modismos como se fosse parte da vida cristã. Às vezes temos uma caminhada um pouco mais longa e falamos, eu não gosto tanto dessa música aí. Ou quando gosta muito, fica fã do ministro de louvor, do cantor A, B ou C. Por falar nisso, vocês viram a Fabiana cantando solo? Demais. Nosso CD vai sair, está bombando. Para a honra e glória do Senhor. E esquecemos daquilo que deve ser o principal na nossa vida, forjar nosso caráter, a personalidade do Senhor na nossa vida. Só adquirimos esse caráter, forjados nos princípios da palavra de Cristo. Aliás, isso tem a ver com hombridade. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Ser discípulo é ser um pequeno Cristo, ser um cristão. Cristão significa pequeno Cristo. A sua relação de fé e a sua relação de fé com a humanidade. É entender a missão de Deus na vida e desejar as verdades divinas, ao invés de mentiras pregadas pelas ideologias disfarçadas ou até impregnadas na cultura. Não, isso é cultural, nós precisamos, é tão lindo. E está destruindo a família, o caráter, aquilo que é a vontade de Deus, indo contra, sutilmente, de uma forma muito leve. Ser discípulo é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Já ouviu falar sobre isso? E aí, falando de Brasil, que acho que é o país que mais paga imposto no mundo, nós devemos pagar o imposto que é para Deus. Qual que é o imposto para Deus? O dízimo. Está muito claro isso na Bíblia. No reino dos céus, esse céu tem um imposto, o dízimo. E também no Brasil, não sei se é trízimo, quadrízimo, a gente trabalha 3, 4 meses no ano para pagar imposto. E esse texto fala isso, para você dar a Deus o que é de Deus, César o que é de César, porque quando o mundo te exigir a razão da sua fé, você não tenha do que se esconder, do que se envergonhar, você cumpre com a palavra. Pastor, mas eu preciso de um milagre para fazer as coisas corretas. Deus é nosso Deus de milagre. Se tem alguém que pode fazer milagre nessa terra, nós acabamos de cantar, é o próprio Deus. Ontem foi sábado, ontem foi um dia muito tenso, muito intenso, né? Tivemos festa, casamento, reformas, tudo num dia só. E fizemos uma visita, meio que sem querer, inesperada, encontramos um milagre. Chegando em casa, uma pessoa que já tinha morrido, né, por conta do Covid, mas Deus ressuscitou. Deus trouxe de volta. E conversando com ele se sente em dívida com Deus, quer responder o seu chamado, refazer a obra que ele aprendeu que deve ser feita. E não quer mais ser apenas fã de Jesus, quer ser discípulo de verdade. Mesmo com um milagre desse. O fã muda de opinião sobre o seu ídolo, conforme a sua performance vai perdendo o brilho. Já enjoei dessa música, não tem mais graça. Já o discípulo, ele se dispõe a sofrer por causa do seu Deus, do seu mestre, pois experimenta dia a dia sua presença, seu ensino, está e é íntimo, através da palavra de Deus, do Espírito Santo. É algo que é permanente, não é passageiro. Não é um programa para 1 ano, para 2 anos, para um tempo, para ver se vai dar certo. Não, é algo para a eternidade. Nós precisamos estar movidos por aquilo que é eterno. E 2 coisas tem nesse mundo que são eternas, que você vai encontrar na eternidade. Uma é você. A câmera balançou do pessoal que pulou em casa e você, amém. Uma é você, a outra é a palavra de Deus.
não vai passar, vai ter na eternidade. Isso é muito real, né? Então o que importa para Deus? Que a sua palavra se cumpra e que você seja fiel até o fim e esteja morando com Ele na eternidade. Pastor, e os que não forem para a eternidade? Também vai para a eternidade de perdição. A palavra está dizendo. Tem dois caminhos. Não importa se você acredita ou não, como você pensa, é assim que vai ser. E todos nós vamos estar diante desse Deus. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam de jeito nenhum. Todos, a palavra diz. Ateus, não importa a religião, nós vamos prestar conta diante do Criador, porque tudo volta para Ele. E aí quando estivermos diante dEle, e isso é algo que eu sempre falo com os homens de honra dessa casa. Aqui tem homem não? Tem homem aqui? Só para lembrar. Ser fiel até o fim de quê? Até o fim da sua vida, ou desse mundo, que acabar primeiro. Mas quando chegarmos diante de Deus, não dá para colocar a culpa no diabo, na sua sogra, na sua esposa, nos seus filhos, no país que você nasceu. Sabe o que é, Deus? Eu não sei se o senhor sabe, mas eu nasci lá no Brasil, e lá tudo tinha um jeitinho. A gente dava um jeito, a gente viveu assim. Então dá um jeito de eu entrar aí, não vai rolar. Nós vamos ser medidos por aquilo que a palavra está dizendo que tem que ser feito. Então, por isso também, há pessoas desistindo desse evangelho, para cuidar de coisas. Por quê? Largando daquilo que Deus já chamou, que entendeu o chamado. Muitos, infelizmente, nós vamos pelas ruas aí fazer uma caridade, fazer algo para ajudar aqueles que estão em situação de risco, e a gente nos deparamos com mais gente que saiu da igreja do que gente que está na igreja. Pastores, líderes, músicos. Na última ação aí no frio que deu, alguém falou: pastor, dá para montar uma igreja só dos excluídos, dos desistidos. As pessoas desistem do evangelho. Por quê? Porque não foram discípulos de verdade, eram apenas fã. Gostava muito, até exercia a minha vocação, o meu dom, mas eu não era discípulo. E isso também já estava escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, no versículo 10 em diante. De 10 a 13, se eu não me engano. 10 a 13. Mateus 24. Isso, naquele tempo, quando está falando do futuro, quando foi escrito, há 2000 anos atrás. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, dizendo que você pode ser fã, não precisa ser discípulo. Que as coisas têm que te agradar, porque o que importa é que você esteja bem. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim, queridos, não é a sua vontade, não é a minha, não é a da instituição, é a vontade de Deus. Então, se estão ensinando para você cumprir uma vontade que esteja alinhado com a Bíblia, não tem questionamento. E você pode dizer: mas eu não concordo com isso. Então fala com quem escreveu o livro. E essa é uma forma de evangelizar. Sabia? Nessa pergunta. Como isso, pastor? É uma estratégia. Querido, você não concorda com essa palavra? Eu te entendo. Mas então fala com quem escreveu. Só que tem um problema. Para ter uma audiência com o rei, com quem escreveu, você precisa ser discípulo. Então fala o seguinte: entrega a sua vida para Jesus, e aí depois você vai falar com Ele. Ele vai te ouvir, vai te responder, vai te ensinar, vai te direcionar, e aí a gente volta a conversar. É assim que funciona. Ninguém tem audiência com o pai se não for filho. Adianta alguém bater no portão lá e falar: eu quero falar com o pai dessa casa, que eu quero ser filho. Não vai rolar. Fala assim: vai, caça seu rumo, cara. É a mesma coisa, a menos que eu adote ele, mas daí tem todo um trâmite. Estou falando de um pai natural. Imagina o pai que está no céu. Pastor, você está falando o quê? Que eu não sou filho de Deus?
Só é filho de Deus quem entregou sua vida através de Jesus. É a Bíblia que está dizendo. Não, mas eu aprendi que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura, foi criado por Deus. E o pecado nos separou do nosso Pai. E Jesus falou assim, que todo aquele que crê será salvo. Ninguém vai ao Pai. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para o Pai, senão através dele. É o nosso passaporte, é o nosso irmão conduzindo ao Pai. É dessa forma. Então, é o tempo de você ser um cristão discípulo, pois talvez você seja o único Cristo, a única palavra que alguém vai conseguir ler, vai conseguir ver. É uma responsabilidade muito grande. O único Cristo que alguém vai conhecer, um cristão é um pequeno Cristo, e de repente alguém está te observando. Aí você entende o que está dizendo nessa palavra, Mateus 22:14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus não está interessado em fãs. Todo mundo foi chamado para ser discípulo, e não apenas fãs. Uma multidão rondava Jesus, mas apenas 12 seguiam ele. 5.000 homens mataram a fome com milagres, multiplicação dos pães e dos peixes, mas poucos se alimentaram da palavra de Deus, daquilo que Jesus estava ensinando. Muitos eram fãs, 12 eram discípulos. O fã conhece o seu ídolo, admira o trabalho realizado, acompanha sua obra, ainda que de longe, porém não tem participação. O fã consome os produtos do seu ídolo, compra a música e usa até furar o disco, como se dizia, até enjoar. Mas um discípulo reconhece o seu mestre, ajuda o seu ministério, participa da grande comissão, pois ele faz parte do corpo de Cristo. Uau! O discípulo é como uma ovelha que é chamado pelo nome e conhece o seu pastor, a ponto de vê-lo chorar, como diz João capítulo 11. Mas tem o grande privilégio de tocar nas suas feridas, João capítulo 20. Agora o fã de um astro pop, ele ouve a batida da música no som e aquilo passa como a batida de um tambor. Já o discípulo, ele reclina a cabeça no peito de Jesus e ouve as batidas do seu coração. E o coração de Deus está pulsando por almas, almas, almas. Aquilo que tem importância para a eternidade. Você pode ganhar no mínimo uma alma nessa vida, a sua. A sua, começa pela sua. Quando você ganhar outra, já são duas. Pastor, mas sou eu que ganho. Aquilo que você fala, o Espírito Santo usa para transformar. Você é uma ferramenta na mão de Deus. O fã se suja ao enfrentar o gramado lamacento do estádio para ver o show do seu ídolo. O discípulo não, ele tem seus pés lavados pelo mestre. Assim ele tem parte com ele. Uau! O fã por muitas vezes é suportado. Você já viu ídolos reclamando de fã? Esse povo não me deixa em paz, eu não tenho privacidade, eu não consigo andar na rua. Tem gente famosa que tem sonho de ir no supermercado. Já viu isso? Porque o fã muitas vezes ele é suportado. Mas o discípulo, independente das suas falhas, ele é amado. Amado pelo seu mestre. O fã é um simples admirador, o discípulo é um filho eterno. O fã tem um ídolo, o discípulo tem o Pai, Pai dos céus. Jesus não é um astro da cruz, queridos, nem um ator da salvação, ou um coadjuvante do mundo. Ele é a estrela da manhã, a palavra de Deus diz, na Isaías 14. Ele é o autor da vida. Ele é o príncipe da paz, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é tudo, está dizendo Apocalipse. E ele deve ser isso na nossa vida. Mateus 16, a partir do verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uau! Negar a si mesmo, toma a sua cruz. Lucas 14, 35 diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. No Lucas 14, 25,
Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que dureza ser discípulo de Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a sua cruz tem a ver com não fazer a sua vontade. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, está dizendo que você tem que calcular essa vida, sabendo que vai ser difícil, mas que o resultado é vitória. Senão não estava escrito que você é mais que vencedor. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ele estava preocupado com bullying. Parece que mudou de assunto, mas o assunto é o mesmo. Está dizendo para você calcular essa vida. Vão questionar, vão rir de você. Ah, agora você é crente. Já falei isso na escola, a professora falou: se você é crente, o diabo também é. E pena que eu não tinha conhecimento para dizer para ela: é verdade. Que depois eu descobri que o diabo também é crente, que ele acredita e estremece quando fala o nome de Jesus. E tem muitos crentes que só é fã, que quando fala de Jesus, gente boa, top, popstar. Mas é inatingível, e está lá, enquanto que ele quer estar dentro, quer estar aqui. E qual é o rei, continuando, que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Sermos inteligentes. Se vê que vai apanhar, para que vai entrar na briga? E a palavra diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. E a igreja não pode estar acuada. E você é a igreja. Queridos, onde não tem decisão de caminhar com Jesus, é porque o inferno está imperando. Então, se a palavra chega igual está chegando agora, as portas do inferno não vai prevalecer. Em nome de Jesus. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ah não, pastor, aí pegou pesado. Renunciar a tudo que possui, você não tem ideia do quanto eu trabalhei para ter o que eu possuo. O quanto eu trabalho para conquistar essas coisas. Está falando, queridos, de você fazer uma entrega para o Senhor. Não é como alguns manipulam, dizendo que você tem que entregar isso para a igreja e começar do zero, que Deus vai te abençoar. Isso é enganação. Está falando de uma entrega de coração, de você colocar à disposição de Deus. E eu vou trazer esse exemplo, como eu falei de manhã. Ano passado eu fui honrado pelos homens dessa casa e ganhei um carro. Se você está fora da cidade e não sabe, não foi qualquer carro. Eu ganhei uma Mercedes, ano 99, um sonho de infância. Um espetáculo de carro, que agradou muito meu coração. Não bastasse isso, Deus atendeu a necessidade da família. E há poucos meses nós ganhamos uma caminhonete. Alguém ligou e falou assim: Deus mandou entregar para você, para abençoar a vida de vocês. E eu tenho convicção que essas coisas estão ao nosso cuidado, mas não é nossa, pertence ao reino. Assim como minha casa, minha família, o ministério. E isso é renunciar a tudo. Porque de repente você pode começar a orar e falar: tomara que o pastor dê aquele carro para mim. E se Deus falar comigo, pode ter certeza que você vai ganhar. Ou os amém de manhã for mais forte. Está entendendo isso? Isso é renunciar. Pastor, então vê aí o que Deus falou. Pode deixar que você ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Ele fala e a gente quer ignorar. Fala: Deus, você tem certeza disso? Deus, porque eu já entreguei algumas vezes o carro, porque o carro era paixão, né? Eu já entreguei algumas vezes, e as pessoas perguntaram: e como é que vai ser a célula, e a supervisão, e isso e aquilo, toda a agenda. Eu falei: não sei, o Deus que pediu, eu sabia disso.
E eu entreguei o carro, mas não fiquei 1 hora a pé sequer, nunca. E quando pessoas falaram que eu não ia ter carro para andar, para fazer a obra, chegou um tempo que tinha 5 na porta da minha casa. Eu estava distribuindo. Sabe por quê? Renunciar tem a ver com isso. A palavra diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele vai te acrescentar. Amém, queridos? Então isso é renunciar, não é entregar tudo, começar do zero, ter que depender de cesta básica. Nós temos é que semear na vida daqueles e ensinar que a provisão vem de Deus e que a prosperidade não é só financeira, ela é emocional, é relacional, é espiritual. A sua identidade em Deus te livra de todo medo. Os demônios saem correndo quando você chega. Isso é para discípulos, isso não é para fã. Os fãs, quando o demônio chega, falam: chama o pastor, pelo amor de Deus. Chama alguém que tem mais intimidade, quer fugir do confronto, da batalha. Antes mesmo da gente ver tudo isso, João capítulo 6, todo o capítulo, ele estava dizendo que era o pão da vida. Jesus dizendo que era o pão da vida. E pensa bem, aquele povo estava escravizado por Roma. O Império Romano dominava, era o inimigo maior. E tinha promessa de um Messias. Aí esse Messias vem e chega. E o que ele quer ensinar? O caminho da cruz. Espera aí, mas cruz é coisa de romano. Cruz é o que os romanos faziam com os bandidos. E Jesus fala que nós temos que ir para a cruz. Nega, pega a sua cruz e me siga. Espera aí, esse negócio não vai dar certo. E tanto deu certo que chegou até nós. Então a proposta do Senhor é cruz. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento espiritual. Eles entenderam isso como literal. Eu imagino quando ele virou e falou para a multidão, aqueles mais mortos de fome olhou e falou: ih, esse cara aí não dá para todo mundo comer, ainda que fosse literal. Mas estava falando dos seus ensinos. Quantos de nós fazemos isso não falamos isso para Deus? Quantas vezes nós deixamos de fazer e responder aquilo que Deus está pedindo? Não, isso não é para mim não. Gosto muito de Jesus, mas essa pegada aí não. Quando isso acontece? Quando ele pede mais intimidade, quando ele pede mais oração, mais estudo da sua palavra, mais devocional, quando ele pede mais humildade para nós exercermos a nossa fé, quando ele pede mais santidade, quando ele pede que a gente saia a evangelizar, que conte o seu testemunho, quando ele pede para nós deixarmos os prazeres desse mundo que rouba nosso tempo, aí você analisa e fala: não, está muito pesado esse compromisso aí, eu vou para uma igreja que exige menos. E o negócio está tão terrível que tem igrejas que estão fazendo promoção para atrair pessoas, e aí acaba atraindo fãs, porque as pessoas querem fazer parte daquilo onde é mais fácil. E você já deve ter visto por aí, não é piada, está escrito na porta da igreja: aqui dízimo 7%, para atrair, porque né? E só trocando nesse assunto, aqui se você entregar o dízimo e as primícias como tem que ser, já vai para 13%, porque você tem que dar o primeiro lugar. É uma questão de honra, dar o primeiro lugar para Deus. E a gente entrega as primícias, a gente cumpre e é fiel com nossos dízimos. Aí para atrair fã, diminui. O negócio perde até o sentido, porque dízimo em qualquer dicionário, qualquer língua, qualquer matemática, em qualquer lugar do mundo é 10%. E os fãs adoram isso. Opa, novidade. Enquanto que os discípulos falam: isso não está certo, não está alinhado com aquilo que Deus quer. E os fãs falam: vou trocar de igreja. Esse é um comportamento de fã. Ouve, mas não obedece. Ouve, mas não age conforme. Ouve, mas prefere fechar os ouvidos e pior, fecha o coração. Às vezes, quando estamos louvando, às vezes no louvor da igreja, às vezes no louvor em comunidade, a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Mas eu prefiro chegar um pouco depois, porque daí já passou a música, né? E eu gosto só da palavra.
Ou gosto só do momento do louvor e na palavra eu me desconecto. Entra no ouvido e sai no outro. O fã, ele segue Jesus, ele não segue Jesus e para no caminho. O fã, ele não toma a cruz e larga no meio do caminho. O fã trata a Bíblia e a igreja como um self-service. O que melhor me agrada, o que eu vou escolher desse cardápio aí? E escolhe o melhor parte para a sua vida. Vou ver o que isso encaixa com aquilo que eu quero. O fã desiste na primeira dificuldade. Já o discípulo, ele é calmo, é manso, ele é humilde, ele ama, perdoa. O discípulo, ele não julga, não aponta o dedo. Ele exorta, ele explica, convence com palavras, ele ensina e com as suas atitudes. Uau! Nós somos fã, queridos, quando depositamos nossa fé em alguém ou em alguma coisa que não seja o Senhor. E é muito sutil isso. Pastor, ora por isso, porque você tem mais intimidade, então esse negócio abençoe aí, e não tem nada de errado nisso. A menos que você queira que só o pastor faça isso. Ou só o seu líder, só o seu discipulador. Isso tem um nome, isso chama-se feitiçaria. Feitiçaria gospel. É o crente 6 horas. 6 horas por mim aí, porque eu estou passando necessidade. Enquanto que, quando um discípulo entende a palavra de Deus, ele pode entrar no Santo dos Santos, falar com o Pai, receber direção diretamente do Senhor. Somos fãs quando entramos em um relacionamento, exemplo, um namoro, e esquecemos de Deus. Estou orando por futuro marido, por futura esposa. Aí aparece um relacionamento, mas ele não gosta de igreja, então eu vou agradar mais a ele. Isso é um papel de fã, não de discípulo. Somos fã quando conquistamos bens e títulos e paramos de frequentar a igreja, abandonamos a igreja. Porque agora eu preciso dedicar tempo àquela coisa que eu conquistei. Somos fã quando damos preferência a uma conversa na internet, um time de futebol, a novela, filme, seja lá o que for, que coloque Deus em segundo plano ou em último lugar. Somos fã quando negamos a nossa fé e somos a favor de coisas que Deus abomina, como a morte, como relacionamentos ilícitos, promíscuos. Poderia falar de muitos nomes que tem por aí, e movimentos só ligados à área do sexo. Mas vou falar o que a Bíblia fala e onde que isso é abençoado, e somente ali. Sexo lícito na presença do Senhor, foi Ele que criou esse prazer. Só tem um lugar onde ele é permitido com a bênção de Deus, dentro de uma aliança de casamento. Conforme a Bíblia, estou dizendo. Porque alguns estão querendo casar aí achando que vai tornar isso legal. E não é. Tem a ver com ideologias. Somos fã quando quebramos princípios e queremos a bênção dos líderes, mesmo sabendo que estou fazendo a coisa errada. É a mesma coisa que você falar assim, pastor, ora aí porque eu estou indo fazer um assalto ali, se der certo eu vou entregar o dízimo para a igreja. Alguns estão entrando em relacionamentos querendo isso. Alguns estão querendo fazer coisas achando que, não, se o pastor abençoar, tudo vai dar certo. Tudo que nós pudermos abençoar como ministro da palavra de Deus, tem que encontrar pouso na sua vida. Por isso que as bênçãos vêm, perseguem e se grudam naqueles que são discípulos. E aqueles que é fã ficam procurando, pega em mim. Correndo atrás. Viu o negócio de correr atrás? Pare de correr que eu te alcanço. Somos fã quando negamos Jesus, quando nos envergonhamos dele, quando não defendemos a nossa fé. Quem é discípulo, guarda, cuida, defende e imita tudo que Jesus fez na terra. Fã só quer saber da bênção e da vitória. Afinal, ela é de graça. Ela é pela graça e não de graça. 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho, Paulo está falando. E nesse mundo que a gente vive virtual, muitos estão procurando fãs,
seguidores. A gente que é um pouco mais antigo, tem dificuldade com a tecnologia. E às vezes eu recebo notificação, né? Fulano de tal começou a seguir você. A primeira reação que eu tenho no meu cérebro é: eu vou chamar a polícia. Porque meu pai falava: se alguém te seguir, corre, desvia, não chega perto. Era uma forma de proteção, ninguém está indo atrás de você. Se desconfiar, faça uns caminhos diferentes para ver se a pessoa está atrás, porque você pode estar sendo perseguido. E agora não, essa geração fica atraindo gente para seguir eles. E seguindo para ir para onde? Você está formando discípulos ou está formando fãs? Quem tem 5, 10, 20 mil seguidores, dificilmente eles vão ser seus discípulos. Porque fazer 1, 2 para ser é muito trabalho. É muito trabalho. E aí você fica nesse mimimi. Se me elogiar na rede, eu deixo, ou eu sigo de volta. Agora, se fizer qualquer crítica, eu abandono, eu bloqueio, eu não quero mais. Se isso abate, ocupa seu tempo, precisa ver se você está fazendo fãs ou discípulos. Fãs são levados por fortes emoções, enquanto discípulos são consolidados pela fé. Discípulos amam de verdade. 2 Coríntios 13 fala que o amor não busca seus próprios interesses. Paulo anunciava o evangelho não para formar fã-clubes, mas para plantar o reino de Deus através de discípulos. Seus seguidores não eram fãs, eram discípulos. E às vezes essa mensagem açucarada do evangelho, onde seus problemas acabaram, isso atrai muitos fãs de Jesus, infelizmente. Porque fãs, eles surfam na onda. O que tem para hoje? E existem cidades no Brasil que... Eu sou cristão. Qual igreja você vai? Aonde está acontecendo o melhor. Pega o jornal. Opa, na igreja tal, fulano de tal, que é top, vai trazer uma palavra. Noite da bênção, noite da cura. Depende do que você está precisando. Não, hoje eu quero só louvar. Então na igreja tal. Mas você não é cristão? Sou. Enraizado aonde? Não, eu sou do reino. Quem me discipula é Jesus. E se você pensa assim, queridos, deixa eu falar. Se Jesus está discipulando e você está do jeito que está, você precisa mudar de vida. Porque ele discipulou Judas também. E em loco. Então, achar que é discípulo de Jesus só porque você gosta dele, não é assim. 4 características o texto está dizendo de um verdadeiro discípulo. Lucas 14, a partir do verso 25, que nós já lemos. As características de um verdadeiro discípulo: ele ama o Senhor Jesus, o seu mestre, mais do que a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa. E ali está dizendo: se você não estiver disposto a aborrecer esses, inclusive os da família, não pode ser discípulo. Se você não estiver disposto a carregar a cruz, então essa é a segunda característica: ele carrega a sua cruz, ou seja, ele não faz a sua vontade, mas a vontade de Cristo. E ele é um seguidor de Cristo, não um perseguidor e nem alguém que fica de longe, apenas um fã. O seguidor está de perto, e se não for, não pode ser. E ele renuncia à sua vida. Da mesma forma, como diz, renuncia tudo que possui. Tudo é seu, Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? Esse é o papel do discípulo. Pastor, mas eu entendi. Agora, como cristão, você precisa analisar se você está sendo mais fã ou mais discípulo. Em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, sentimental. Vai lá no porão, naquele negócio que ninguém toca. Naquele negócio que só você e Deus sabe, que você nunca confessou, se tem coisa de discípulo ou de fã. Pastor, como que eu sei que essas coisas são erradas? Quando a gente esconde, é porque sabe que é errado. Porque quando você faz coisas boas, que você sabe que é muito boa, você quer divulgar, você quer que todo mundo fique sabendo. Não é assim que acontece? Mas para você
que está me ouvindo, ou de repente está aqui, ou está ligado no canal. Pastor, eu quero seguir essa vida, eu quero ser discípulo. Então você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Entregue seus caminhos e Ele vai te fazer prosperar. Quando fala prosperar biblicamente, você não vai ter ausência de nada. Você vai ter alguns problemas até bom de resolver. Porque você vai olhar para o problema e fala assim, você está vendo, meu Deus, problema. Então você dá um jeito de se arrumar, de sair da minha vida, porque meu Deus é muito maior. Não é que não vai ter, é que vai ter, mas ele não é páreo. É desse jeito. Teus inimigos vão ter que assistir a tua vitória. Vai ter que ficar sentadinho e falar, observa como é que ganha. Porque você é mais que vencedor, a Bíblia diz. Na cruz já foi vencido. Então vale a pena. João capítulo 3, versículo 16. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, não perecesse, não perdesse, mas tivesse vida e vida eterna. Então é um presente de Deus, que Deus nos deu, foi o seu Filho Jesus. E a Bíblia diz que ninguém volta para o Pai senão através dele. Então se você quer fazer isso, eu vou pedir à igreja que está aqui, que se coloque de pé. Se você está em casa, fique numa posição de reverência, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo, nessa oração, fala, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Pai, me perdoe pelo tempo que eu ignorei tua palavra que é vida, pelo tempo que eu fui apenas fã, e hoje eu me torno teu filho e teu discípulo. Em nome de Jesus, me receba, Senhor. Amém? Amém. Uma oração tão simples, mas de coração. Você não está trocando de igreja, de religião. Você está entrando no reino dos céus, na igreja sobre toda a terra, na igreja organismo de Cristo. Essa que vai ser arrebatada, essa que vai morar com o Senhor. E se você fez essa oração pela primeira vez, se você está se reconciliando com Deus, entendendo isso, você deve começar a ler a palavra dele, a constituição da palavra de Deus, do reino de Deus, a partir do Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, o quarto livro da Bíblia no Novo Testamento. Ali tem um resumo de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz para a sua vida. É uma carta de amor para a sua vida. Tome posse dessa palavra. Não seja mais fã apenas de Jesus, mas se torne discípulos verdadeiros, discípulos que sejam relevantes para essa geração, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele vive, Ele reina, Ele é o único digno de ser adorado.